Como encontrar um propósito na vida? Você já se perguntou qual é o meu propósito? Com tantas oportunidades que a vida tem a oferecer e todos esses diferentes empregos e carreiras, é muito difícil decidir o que queremos fazer de nossas vidas. A sociedade exige que tomemos decisões desde muito jovem sobre o caminho que vamos seguir. Na maioria das vezes, as crianças não têm ideia do que fazer em sua fase adulta e como eles querem fazer quando forem adultos. Na verdade, muitos adultos ainda não têm a menor ideia do que gostam ou do que querem para suas vidas e carreira. No entanto, os japoneses inventaram uma filosofia chamada Ikigai, que significa razão de ser. Ikigai pode nos ajudar a determinar o que é e o que queremos para a nossa trajetória de vida, ou seja, saber exatamente aquilo em que queremos colocar em nossos corações e na nossa alma, quando estamos totalmente imersos em nossas atividades, tanto que nada mais nos importa em estado de fluxo de consciência. Ikigai nos ajuda a identificar os ingredientes necessários para entrar nesse fluxo de consciência e tornar nossa busca sustentável e útil para o mundo. Muitas pessoas trabalham nesses empregos que não gostam. Quando fazemos isso, a miséria que nos associamos a essas atividades muitas vezes se apodera de nós. Nas noites de domingo, quando começamos a pensar na terrível manhã de segunda-feira, na qual temos que nos arrastar para fora da cama, sabendo que passamos a semana inteira no inferno. Quando chegamos em nosso trabalho, ainda sentimos essa saudade do fim de semana. E assim que começamos com as nossas tarefas, contamos regressivamente até o primeiro intervalo e depois o próximo final de semana, até que podemos finalmente voltar para casa e repetir o processo. Bem, esta não é uma maneira muito agradável de viver, não é mesmo? Pense nisso. Fazer algo que odiamos é um desserviço para nós mesmos e também para o que nos cercam, especialmente quando vemos outros colegas que realmente gostam do que estão fazendo e, além disso, eles estão fazendo um ótimo trabalho. Novamente, muitas pessoas ficam infelizes por causa de seus empregos, o que, por sua vez, pode levar a graves problemas de saúde, como depressão e tantas outras. Alguns chegam até a se matar, porque não conseguem lidar com os sentimentos de inutilidade, desesperança, e essa ideia irritante é que nos dá a sensação de fracasso na vida. Mas temos um certo grau de controle sobre nossas circunstâncias. Podemos tentar mudar nossa posição em relação à situação e tornar o nosso atual trabalho mais agradável. Ou podemos reavaliar nossa própria natureza e a natureza do ambiente que nos cerca. E provavelmente veremos a conclusão de que a melhor maneira é encontrar algo diferente para fazer. Assim, a mudança que precisamos fazer é dupla. Por um lado, precisamos mudar nossa mentalidade. Por outro lado, precisamos mudar nossas circunstâncias. Porque quando fazemos as coisas certas com a mentalidade certa, somos capazes de entrar em um estado de fluxo. Ikigai nos ajuda a identificar o que é a coisa certa a fazer para um determinado indivíduo. Então, esta pessoa é capaz de sair da cama pela manhã com um propósito. É, portanto, capaz de entrar em quase sem esforço. Agora, Ikigai consiste em 4 dimensões. Vejamos quais. Em primeiro lugar, precisamos escolher algo que somos bons. Em segundo lugar, deve ser algo que gostamos de fazer. Em terceiro lugar, o mundo deve precisar. E por último, temos que ser pago. Vamos então falar sobre cada uma dessas dimensões separadamente. Fazer aquilo que somos bons. Todo mundo tem um conjunto de habilidade diferente. Algumas coisas são baseadas na criação e outras na natureza. Em grande parte, podemos aprender habilidades, mas também temos características inatas, que nos tornam diferente de pessoa para pessoa. Por exemplo, vemos diferentes QIs,
habilidades motoras, empatia, força física e por aí vai. Muitas vezes as pessoas se concentram em melhorar as coisas que são ruins. Elas passam a vida inteira se consertando, enquanto regentam as coisas que são naturalmente bons. Então, podemos querer nos concentrar no último e melhorar as habilidades para que nos tornemos mestre nisso? Por que colocar tanta energia para nos tornar medíocre? Na melhor da hipótese, quando temos a oportunidade para nos tornar ótimos, sem mencionar como o mundo se beneficia de nós manifestarmos nosso verdadeiro potencial. No entanto, de acordo com a filosofia Ikigai, isso deve ser algo que o mundo precise. Segundo, fazer o que amamos fazer. Isso é muito óbvio, mas também complicado. Embora um último nível de habilidade possa ser medido, esta dimensão é um tanto subjetiva, um pouco complicada. Por exemplo, você pode adorar ser um criador de conteúdo no YouTube, em tempo integral, mas pode haver alguns aspectos no processo de que você não goste. Você pode adorar editar vídeos, escrever roteiros, mas odeia filmar. Nesse caso, a filmagem se torna um gargalo. Talvez possamos mudar nosso fluxo de trabalho ou ir para locais diferentes, para que ainda possamos ser imersos nessa tarefa e experimentar um estado de fluxo. Mindset é a chave. Aqui é o foco certo. Somos capazes de realizar sem esforço as tarefas necessárias, mas que não gostamos muito. Claro, a terceirização também é uma opção, mas quando nossas atividades como um todo nos torna terríveis, não vemos nenhuma maneira de nos desenvolver, um certo prazer ao fazê-lo. Pode ser uma ideia melhor encontrar uma outra opção para fazer. Talvez não estejamos apenas interessados neste campo. No final do dia, o gosto não é contabilizado. Portanto, é provavelmente muito mais fácil apenas ouvir nossas estranhas e deixar a intuição decidir por nós mesmos. Terceiro, fazer o que o mundo precisa. É ótimo quando determinamos em que somos bons e o que gostamos de fazer, mas isso não é o suficiente para chamá-lo de Ikigai. Porque nossas atividades devem, de uma forma ou outra, beneficiar o mundo. Se não fizermos, é simplesmente uma paixão. Felizmente, as necessidades do mundo vêm em muitos sabores diferentes. Menosprezado por algumas pessoas, são frequentemente muito importantes. Alguém tem que recolher o lixo, alguém tem que consertar nossa pia. E não seríamos capazes de prosperar como uma sociedade sem pessoas limpando a bagunça. Se encontrarmos prazer nesse tipo de trabalho, isso absolutamente é fantástico. Para descobrir o que o mundo precisa, podemos simplesmente fazer algumas pesquisas de mercado para descobrir a atual demanda, ou podemos olhar para o mundo de uma perspectiva mais ampla, perguntando a nós mesmos como nós e como os nossos conjuntos de habilidade pode tornar um lugar melhor. Quarta, fazer o que gera dinheiro. Alguns argumentam que o dinheiro não é importante ou não deveria ser um fator. Mas, quando olhamos para a realidade, vemos que o dinheiro faz o mundo girar. E sem dinheiro não podemos pagar as contas. Portanto, para os nossos esforços sejam sustentáveis e realmente uma razão de ser, eles devem gerar renda. Do contrário, nossas atividades se tornam apenas mais um hobby. Não há nada de errado com o hobby, é claro. No entanto, isso também significa que precisamos de um emprego da qual nós gostamos para pagar as contas e, portanto, sacrificarmos a maior parte do nosso tempo, a energia por algo que não nos apaixonamos. E não vejo como uma missão da nossa vida. Assim poderíamos ver o dinheiro como uma forma de energia que nos alimenta em nossas buscas. Agora que abordamos as 4 dimensões de Ikigai, é essencial explorar como essas dimensões se relacionam entre si e como uma combinação delas forma um Ikigai. Quando fazemos o que amamos e no que somos bons, temos uma paixão, mas essa paixão não é suficiente para ser um Ikigai, porque pode ser muito bem algo que o mundo não precisa, ou até mesmo destrutivo para o nosso meio ambiente. Além disso, pode gerar dinheiro
ou mesmo nos custar dinheiro. No entanto, ser apaixonado por algumas coisas faz parte de um Ikigai. Fazendo o que amamos e o que o mundo precisa, chamamos de uma missão. Mas uma missão sozinha não é um Ikigai, porque podemos não ser bons nisso e não ganhar nenhum centavo fazendo isso. No entanto, ver nossas atividades como uma missão é um ingrediente para uma razão de ser. Quando fazemos algo que o mundo precisa e pelo qual somos pagos, encontramos uma vocação, mas isso significa que gostamos do que fazemos e o que somos bons nisso. E é por isso que a vocação pode ser algo que o mundo exige e que fazemos fora de um senso de dever, mas podemos absolutamente odiar fazer isso. Então, uma vocação sozinha não é um Ikigai. Por fim, fazer o que fazemos bem e pelo que somos pagos é chamado pela profissão. Isso significa que o mundo precisa disso. Algumas pessoas odeiam sua profissão e algumas profissões são até destrutivas para o mundo. Então, uma profissão sozinha não é um Ikigai. O que nos torna um Ikigai é a combinação de todas as 4 dimensões. Isso significa que uma razão de ser inclui uma paixão, uma missão, uma vocação e uma profissão. Estes são todos os ingredientes que nos ajudam a nos desenvolver pela busca que nos faz valer acordar todos os dias pela manhã. Enquanto amamos o que fazemos, é tão fácil mergulhar nisso e entrar em um estado de fluxo. O segredo está em alinhar nossa própria natureza com a natureza do nosso ambiente, para estabelecer uma interação ótima entre nós e nossos entornos, para que nossa busca se torne sem esforço. Os taoístas chamam isso de Wai Yin, que pode ser traduzido como ação sem esforço. É fundamental lembrar que o que procuramos não está definido em pedra. Muitos fatores desempenham um papel na decisão do que é o nosso Ikigai. Em um mundo em constante mudança, permanecer nesse estado de fluxo significa que continuamente precisamos adaptar e ajustar nossa posição dentro do mundo Ikigai. Portanto, não é estático, é uma entidade ativa que muda com o passar do tempo. Se você acha que estamos agregando um valor positivo à sua vida, por favor, curta e compartilhe este vídeo e se inscreva para que você possa receber sempre conteúdos que podem transformar a maneira da sua consciência ver o mundo. Namastê!